Vamos lá, galera, mais uma aula aí de cálculo. Essa aqui é a aula 8, tratando aí de problemas de otimização. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essas aulas para o público de engenharia, né, que está cursando aí cálculo no primeiro período. Para quem gostar aí do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e para quem quiser se inscrever aí no final, ou ativar o sino para estar pegando as atualizações aí, tanto de cálculo como de álgebra. Bem, para tratar dos problemas de otimização, a gente vai ter que fazer aí uma lembrança de máximos e mínimos, tá? Então, a gente vai considerar aqui uma função, né, contínua. A gente vai tomar um conjunto dentro do domínio dessa função e um ponto dentro desse conjunto, tá? A gente vai dizer que P é um ponto de máximo dessa função nesse conjunto, se dentro desse conjunto a imagem do ponto P for maior do que qualquer imagem desses elementos que estão dentro desse conjunto A, certo? Ele vai ser o maior de todos, ele vai possuir a maior imagem, né? Dentro daquele conjunto, ele vai ser o maior de todos, tá? Então, isso a gente vai dizer que é um ponto de máximo. E a imagem f de P aí vai ser definido como sendo o valor máximo, tá bom? Então, ponto de máximo está relacionado ao eixo das abscissas aqui, que seria o ponto, o P, né? E o valor máximo, no caso, seria a imagem desse ponto, tá? Lembrando que, para ele ser definido como um máximo, a imagem dele, nesse conjunto, vai ter que ser a maior de todos, dentre os que estão naquele conjunto, tá? E, de modo análogo, a gente vai ter a definição do valor do ponto de mínimo. Ponto de mínimo de uma função num determinado conjunto, tá? A imagem, então, nesse ponto P aqui, que seria definido como ponto de mínimo, é a menor dentre todos os outros elementos que estão nesse conjunto A, ok? E a imagem desse ponto de mínimo vai ser o valor mínimo da função naquele conjunto, beleza? Então, esses aqui são os definidos máximos e mínimos locais. E aí, o que acontece? Dependendo da função, a gente pode determinar vários pontos de máximos e pontos de mínimos dessa função, né? Aí, quando a gente tiver mais de um ponto de máximo, no caso, a gente vai definir aí o global, que a gente vai chamar de global, significa o quê? Que ele é um ponto de máximo, só que ele é o maior de todos os outros pontos de máximo que tem dentro da função. Então, essa figura aqui está explicitando bem esse caso, onde a função possui vários vales, né, vários declives aqui e pontos de máximo aqui, né? Então, aqui nesse caso, olha, a gente teria o ponto P2 seria um ponto de mínimo, o P4 também ponto de mínimo, né? Aqui teriam dois pontos de mínimo, e aqui seriam o P3 e o P5 seriam pontos de máximo dessa função, ó, certo? Mas no caso aqui, entre o P3 e o P5, quem seria o maior de todos? Seria aqui o P5, ó, então seria o máximo global, certo? Porque ele é o maior desses outros pontos de máximo que tem na função, ele é o maior de todos, tá? E a mesma coisa para o ponto de mínimo, aqui entre o P4 e o P2, que seriam pontos de mínimos da função, o P2 seria o menor de todos, então o P2 seria o mínimo global, certo? Então isso aí é só a definição de local e global, tá? Se no caso a função possui mais de um, a gente vai definir o maior de todos como sendo o máximo global e o menor de todos como sendo o mínimo global. E isso também vai depender dos limites infinitos da função, porque de repente aqui se ela se ela for, por exemplo, para mais infinito aqui, né? Essa função fizer mais uma curvinha aqui para cá e for para mais infinito, então a gente consegue então definir aí, se ir para cá para menos infinito, ela for para x tendendo a menos infinito, ela for para mais infinito também, a gente consegue definir o máximo e o mínimo global, tá bom?
Bem, então, no caso aí, o estudo da função, né, no caso, para a gente entender quem são esses máximos e mínimos locais e globais, tá? Então, a gente vai pegar essa função aí, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3, que é uma função contínua, né, não tem nenhum ponto de indefinição da função, e a gente quer estudar ela com relação a máximos e mínimos, tá? Então, para isso, a gente vai atrás dos pontos críticos da função. Então, a gente derivando aqui, essa função, a f' de x vai ser 3x ao quadrado menos 6x, né? Essa aqui é a derivada. A gente vai, no caso, igualar a zero aqui para saber quem são os pontos críticos. E nesse caso aí vai encontrar o 0 e o 2, né? Esses são os pontos críticos. Aqui no caso só isolando o 3x, né? Isolando o 3x a gente encontra essas raízes desse polinômio aí, tá? 0 e 2. Aí plota o gráfico da função derivada, que é uma parábola com cavidade voltada para cima. Faz o estudo de sinais, no caso aqui a esquerda do 0 é positivo, entre 0 e 2 é negativo, a direita do 2 positivo. E aí, novamente fazendo aquela inferência, né, da derivada sobre a função, onde a derivada é positiva, a gente sabe que a função está crescendo. Onde a derivada é negativa, a função está decrescendo, e aqui nesse caso, no caso é crescente de novo, porque o sinal é positivo da derivada. Então, esse daqui é exatamente a curvatura, né, da curva que a gente está trabalhando. Ela está fazendo essa variação aí, né? Então, aqui, naturalmente seguindo essas setas, a gente vai conseguir identificar, então, que o zero seria um ponto de máximo, né, pela própria curva aqui, né, fazendo esse saltozinho aqui. Então, o zero seria ponto de máximo local e o 2 seria ponto de mínimo local. Beleza? Só seguindo aqui essas setas. Para a gente identificar se essas funções vão ter o máximo e o mínimo global, a gente precisa calcular os limites infinitos, tá? Então, o limite dessa função cúbica, quando o x tende a mais infinito, vai dar mais infinito. E quando o x tende a menos infinito, dessa função cúbica, isso aqui vai para menos infinito, tá? Então, isso significa que ela vem para cá para baixo, faz essa ondulação e depois sobe indefinidamente. Isso significa que, por exemplo, esse ponto de máximo aqui, que é o zero, ele não vai ser o maior possível, porque como a função ela cresce indefinidamente aqui para o mais infinito, então a gente não conseguiria exibir um elemento que possuísse a maior imagem de todos, tá? Porque essa função ela vai admitir outros valores maiores aqui quando ela estiver indo para mais infinito, tá? E nem também o mínimo, né? Porque já que ela vai para cá para baixo, significa que ela está tomando valores negativos aqui. E aí o 2 não seria o mínimo global, e sim o local. Então, por isso a gente tem máximos e mínimos locais aqui nesse caso, tá? No caso aí depende muito do comportamento da função no infinito. Bem, aí agora que a gente já entendeu como que a gente vai fazer esse estudo de máximos e mínimos, né? Na verdade, aqui teria mais um ponto que seria o ponto de Sela, mas o ponto de Sela ele não tem muita aplicação, não em termos de... Aliás, eu até peco em falar isso porque os pontos de Sela, eles são estudados em engenharia eletrônica, certo? A gente verifica lá a aplicação dos pontos de Sela, mas nesse caso aqui em particular, a gente vai tomar exemplos que trabalham somente com máximos e mínimos, ok? Então, aqui um esquema geral para a gente conseguir resolver um problema de otimização. A gente vai ter que definir, então, lendo o problema, a gente vai ter que definir quem é a função objetivo. E a gente depois, também lendo o mesmo problema, a gente vai ter que identificar qual é a restrição, tá? Em geral, a função, ela vai conter duas variáveis, que no caso seria x e y, no caso, né? A gente pode associar x e y. Mas como o nosso objeto de estudo é função de uma variável, o que a gente vai fazer? Com essa restrição, a gente vai conseguir, vamos dizer assim, vamos fazer com que essa função dependa apenas de uma variável, e aí a gente consiga trabalhar com o que a gente já viu em cálculo 1, certo? Essa é a intenção.
Quando vocês forem ver isso lá em cálculo 2, a gente vai ter os mesmos problemas, só que agora a função objetivo vai ter 3 variáveis e a restrição vai conseguir diminuir esse número de variáveis aqui da função, que no caso seriam 2, tá? Então sempre a gente tem esse mesmo tipo de problema, tá? A função objetivo e uma restrição, tá? Então, com essa restrição, a gente vai conseguir a redução das variáveis da função, e aí a gente vai aplicar o estudo de máximos e mínimos para identificar quem são os pontos ideais, ideais aqui, tá? Os pontos ideais dessa função objetivo que a gente quer fazer. Em geral, a gente vai ou querer maximizar essa função ou minimizar a função, tá? Vamos aí para um exemplo para ficar bem mais claro. Tá, determine 2 números positivos cuja soma seja 4 e tal que a soma do cubo do menor com o quadrado do maior seja a mínima possível. Bem, lendo assim dá até uma confusão na mente, né? Mas aí você tem que tentar interpretar aqui esse problema. Então, determine 2 números positivos. Então, a gente sabe quem são esses números? Não. Então, a gente vai identificar aí com x e y, tá? Como ele envolve aqui soma de maior com menor e tal, a gente vai ter que definir uma ordem. Então, a gente vai definir aqui 2 números positivos, x e y, onde um é menor do que o outro. Aqui a gente está supondo que o x é menor do que y, tá? Então, aqui nesse caso, lendo aqui o problema, aí a gente vai ter que identificar quem é a função objetivo. Então, eu percebo aqui, ó, determine 2 números positivos cuja soma seja 4 e tal que a soma do cubo do menor, no caso aqui o menor é x, né? Então, x ao cubo mais o quadrado do maior, que no caso aqui o quadrado do maior é y ao quadrado, seja a mínima possível. Então, essa aqui é a nossa função objetiva. A gente quer tornar essa soma, né, a menor possível, tá? A gente já identificou a função objetiva. E quem seria a restrição? A restrição está bem no início aqui, ó. Cuja soma seja 4. Então, a gente sabe que a soma do x com y é igual a 4, tá? Então, eu percebo que a nossa função depende de 2 variáveis, que é o x e o y, e a restrição está envolvendo essas 2 variáveis x e y. Então, novamente, para que serve essa restrição aqui no nosso problema? Para diminuir o número de variáveis da função, tá? Então, aqui a gente vai isolar o y aqui, por exemplo. O y, então, é 4 menos x. Substitui na função, que é a função soma, né? Eu chamei aqui de s de x. Vai ser x ao cubo mais o y, que é 4 menos x, elevado ao quadrado. Então, percebo que quando a gente fez isso, quando a gente isolou essa variável aqui, a gente tornou essa função de uma variável só. E isso é ótimo, porque a gente está trabalhando com funções de uma variável. Ok? Então, sempre é importante, num problema, identificar a função, o objetivo e a restrição, tá? A partir disso, que a gente já tem uma função de uma variável, a gente vai atrás do que ele quer. Ele quer o ponto de mínimo, porque ele não quer que essa soma seja a mínima possível. Então, a gente está atrás do ponto de mínimo dessa função, tá? Para achar o ponto de mínimo, a gente tem que primeiramente derivar e igualar a zero para encontrar o ponto crítico, né? Então, S' de x vai ser 3x ao quadrado, mais a derivada aqui de uma regra, usando a regra da cadeia, vai ficar 4 menos x, 2 vezes 4 menos x elevado a 1, vezes menos 1. Tá? Fazendo essa continha, a gente encontra essa função derivada aqui, que é uma função do segundo grau. Igualando a zero, a gente vai encontrar as raízes aí, que é 4/3 e menos 2. Então, percebo que esses dois pontos aqui, eles são os pontos críticos da função, tá? Agora, um desses dois, então, vai me servir para fazer essa soma ser a mínima possível, tá? Na verdade, aqui, já pelo próprio enunciado, a gente tem aqui, ó, uma restrição maior, assim, que seriam 2 números positivos. Então, aqui o menos 2 já seria automaticamente excluído dessa conta. Mas vamos supor que desse 2 números positivos, como que você faria para identificar que é realmente esse 4/3 aqui? Bem, você vai aqui plotar o gráfico da função derivada, né? Que é a S', é uma função do segundo grau,
coeficiente A positivo, então uma parábola com cavidade voltada para cima, analisa o sinal, né, e faz a inferência da derivada sobre a função. Onde a derivada é positiva, a função está crescendo, onde a função é negativa, a função decresce. E aí, observando essas setas, a gente já consegue identificar aí o comportamento da função, tá? Analisando essas setas, né, a gente percebe aqui, ó, que o menos 2 seria o ponto de máximo e o 4/3 seria o ponto de mínimo, que era exatamente o que a gente estava procurando, o ponto de mínimo da função que atendesse, né, a situação de ser positivo. Então, 4/3 é positivo e é exatamente esse ponto ótimo que a gente estava procurando. Esse ponto é o ponto de mínimo da função, né? E aí os pontos, os números que eles estavam procurando, né? 4/3 e se o x é 4/3, o y é 4 menos 4/3, que dá 8/3. Então esses dois números aí que vão satisfazer a nossa função objetivo aqui, tá? Bem, pessoal, a gente poderia trabalhar outros exemplos aí, mas por enquanto vocês vão ficar somente com essa ideia, tá? Mais exemplos vocês vão encontrar aí no Guidorize, no volume 1, no Stuart, volume 1 também, e Fundamentos de Matemática Elementar, a 8ª edição. E se você tiver algum outro problema a mais aí com a própria matemática básica, você pode estar recorrendo aí ao Dante, essa coleção que é um volume único, né? Matemática, Contexto e Aplicações. Valeu, pessoal. Obrigada.